Olá, muito bom dia. 6 horas e 21 minutos pelo horário brasileiro de verão, ou melhor, 7 horas e 21 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor. Começando a partir de agora na sua manhã de sexta-feira, hoje, dia 8 de dezembro de 2017. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda, você produtor rural, muito bom dia para você pecuarista. E nós estamos começando com muita informação da pecuária brasileira. Você vai conferir agora os destaques da edição de hoje. Cotação da arroba do boi gordo apresenta elevação no mês de dezembro. Exportações de carne bovina in natura apresentam aumento de 53% nos últimos 12 meses. Também falaremos para você sobre agricultura, sobre pecuária, as principais commodities brasileiras, também preço de negociações do mercado futuro das commodities agrícolas. E, aliás, muita informação para você. A partir de agora, teremos previsão do tempo e ainda o mercado futuro. Aliás, muita informação que você não pode perder, então fique conosco porque já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Bom dia, produtor. Começa esta manhã de sexta-feira falando sobre o mercado do boi gordo. Ontem, por exemplo, foi mais um dia de alta. Você confere agora a análise feita pelos parceiros da Scott Consultoria. Desta vez é o zootecnista Breno de Lima. Breno. Olá, eu sou o Breno de Lima. E no fechamento do mercado do boi gordo desta quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2017, o que observamos são cotações em alta e firmeza no mercado. Essa conjuntura é em relação à oferta, que está baixa. A gente está chegando no final do período do confinamento, então o menor número de animais está sendo entregue às indústrias e os animais de pastagem ainda estão em baixo volume. As pastagens começaram a se recuperar há pouco e ainda não tem um volume representativo de animais vindos da pastagem. Somado a isso, a gente está no final do ano e a demanda está aquecida. Sazonalmente, nesse período, a entrada do 13º salário, as festividades de fim de ano, puxam o consumo de carne vermelha por parte da população. Diante de tudo isso, o mercado atacadista de carne bovina com osso reagiu e no fechamento de hoje mostrou uma alta de 4,9% em relação a ontem. A carcaça de animais castrados está cotada em R$ 9,99 o quilo. Para o curto prazo, a demanda deverá permanecer aquecida e a oferta ditará o ritmo que as cotações se comportarão. Bom, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço a todos. Eu sou o Breno de Lima, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Muito obrigado, Breno, pelas informações. 7 horas e 24 minutos. Nós estamos ao vivo e agora o assunto é sobre as exportações de carne bovina in natura. Saiu o último relatório das exportações com relação ao mês de novembro. E o mês de novembro foi um mês muito bom para as exportações. Na comparação de novembro de 2017 com novembro de 2016, para você ter uma ideia, as exportações aumentaram mais de 50%. Vamos acompanhar os números divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Vamos ver aqui. Você pode acompanhar que no mês de novembro foram 20 dias úteis até a quinta semana. A receita chegou a 495.376.000 dólares. O volume de exportações no mês de novembro, no acumulado de novembro, chegou a 116.175 toneladas. Já o preço pago por tonelada chegou ao patamar de 4.262 dólares e 14 centes. Nós temos mais informações para você. Você pode acompanhar aqui que o faturamento das exportações em novembro de 2016 havia chegado em 336 milhões e 70 mil dólares. Já em novembro desse ano, apresentou um forte aumento, chegando a 495 milhões 376
$1.000, aumento de 47,4%. Vamos falar agora sobre o volume dessas exportações. Você pode acompanhar aqui que em novembro de 2016, o Brasil havia remessado a outros países 75.813 toneladas. Já em novembro de 2017, no último mês, o Brasil chegou a exportar 116.175 toneladas. Houve um aumento de 53,2%, um aumento bem expressivo com relação às exportações de carne bovina in natura. E nós temos aqui uma última tela que fala para você sobre o preço pago por tonelada. Você pode acompanhar aqui que em 2016, aliás, no gráfico você não sei se vai ter como perceber, mas eu falo para você sobre o preço aqui, exatamente. Está aqui. O preço em novembro estava em $4.432,83. Esse valor pago por tonelada em novembro de 2016. Já em novembro de 2017, esse valor recuou. Chegou a $4.262,14. Houve um recuo, houve uma queda de 3,8% com relação ao preço pago por tonelada da carne bovina in natura. E nós vamos continuar falando sobre a pecuária bovina. Você acompanha agora as cotações de mercado. E a pecuária está cada vez mais utilizando a tecnologia da informática, a tecnologia para melhorar a rentabilidade no campo. Durante o primeiro workshop sobre gestão de pasto, foi apresentado um aplicativo de smartphone que interliga as principais informações da fazenda com o produtor rural, com o pecuarista. Mais detalhes na reportagem de Valdir Pacheco. Hoje existem métodos que, além de propiciar aumento da produção por área, seja ela carne ou leite, acarreta em melhorias na eficiência dos gastos e decisões mais assertivas a serem tomadas, o que faz da propriedade cada vez mais lucrativa e rentável. Para proporcionar agilidade no quesito de lançamento dos dados, para não haver necessidade de planilhas por escrito, está sendo criado um aplicativo que permitirá lançar os dados do campo pelo celular e que, por sua vez, será sincronizado via internet com software presente no computador da propriedade. E dessa forma a gente passa a ter dados mais confiáveis para se tomar a determinada decisão, a decisão assertiva de movimentação dos lotes nas áreas de pastagem, sempre buscando aquele pasto bem manejado. O método gerente de pasto, o sistema gerente de pasto, ele permite você coletar informações basicamente através das movimentações dos lotes, e através dessa informação a gente consegue tomar uma decisão, ou seja, uma decisão que a gente consiga distribuir os lotes nas áreas de pastagem sempre buscando o pasto bem manejado, certo? Além dessa movimentação, de fazer a recomendação de lotação nas áreas de pastagem da fazenda, sempre buscando pasto bem manejado, a gente tem a parte de suplementação, que também é muito importante você mensurar a suplementação diariamente, o que cada lote da fazenda está consumindo de forma adequada, conforme a gente espera que esteja consumindo, certo? Se a gente não mensurar, a gente não sabe, ok? Parte de adubação também é mensurado, é controlado para cada área de pasto da propriedade, e também a parte climática. Para a parte de adubação, para cada área de pasto, ele é montado um histórico, conforme ocorre a adubação, é registrado pelo aplicativo e automaticamente registrado no sistema. Para o correto manejo da pastagem, o pecuarista deve escolher acertadamente que capim plantar. E para isso, alguns fatores devem ser considerados. Principalmente assim, saber em qual região você está, que tipo de solo você tem, um solo encharcado, como que é a drenagem, qual é a fertilidade, quais são as invasoras e pragas dessa região. Esse é um ponto. E o outro ponto é como que você vai tratar esse capim. Eu vou formar e vou deixar, vou só manejar,
não vou adubar nada, ou vou adubar, vou fazer de forma intensiva, que tipo de lote, de categoria que eu vou trabalhar ali em cima, né? Qual que é o tamanho da minha área. Eu estou num rotacionado, eu estou num pastejo contínuo, estou num pasto de 100 hectares, vou plantar mombaça, não vou conseguir colher de forma adequada. Então, considerar isso numa implantação, porque não tem capim melhor, capim pior. Tem o melhor para o teu propósito. De repente, uma umidícola, uma dictioneiro, muitas vezes ela é mais produtiva que uma mombaça. Se for no Pantanal, se for no solo alagado. Conhecer a propriedade e adotar um método de colheita de pasto sem cortes e sem mensurações de altura é a tônica que foi abordada por este zootecnista. São 2 pontos. Além de ser um pouco falha, você vai medir um capim. Pô, se ele tiver na altura ideal, fala, legal, vou manter o lote. Mas se ele subiu, tá, eu preciso aumentar o meu lote, mas eu aumento para quanto? Qual lote que eu vou pôr maior aqui, né? Então ela não traz essa informação. E além de ser o outro fator da altura, outro problema é que ela não é fácil de se tomar. Ela é muito complicada, a pastagem é um ambiente heterogêneo. Você tem que pegar a média de altura de uma pastagem, você tem que andar muito. Como é que vai fazer isso em fazenda grande? Não adianta. Valdir Pacheco para o SBA. E agora o assunto é sobre couro e sebo bovino. O ano de 2017 não foi um ano tão bom assim para o comércio de couro verde. Para você ter uma ideia, o comércio de couro verde em novembro andou de lado, sem grandes movimentações, sem grandes alterações. Mas no acumulado de novembro de 2016 até novembro de 2017, houve baixa nos preços. Vamos acompanhar aqui os números que a Scott Consultoria apurou recentemente. Você pode acompanhar aqui que houve uma desvalorização do couro verde em 2017, entre novembro de 2016 e novembro de 2017. O preço nominal chegou a ter um recuo de 33,3%. Já no segundo semestre deste ano, o preço do couro verde recuou 30,9%. Nós temos mais informações para você. Você pode acompanhar aqui que o couro verde comum, ontem, por exemplo, fechou no Brasil Central a R$ 1,10 o quilo. Já no Rio Grande do Sul, fechou a R$ 1,65 o quilo. Nós temos para você agora o preço do couro verde primeira linha. Também na apuração ontem da Scott Consultoria. No Brasil Central fechou a R$ 1,60. E nós temos agora mais detalhes sobre o sebo bovino. Ontem, por exemplo, na cotação do dia, no Brasil Central, o sebo bovino fechou a R$ 2,25 o quilo. E no Rio Grande do Sul, R$ 2,30 o quilo. Dados que foram apurados pela agência Scott Consultoria. E você acompanha agora mais cotações de mercado. E para os próximos dias tem previsão de chuva, mais especificamente em Mato Grosso e Goiás. Deve chover muito e deve melhorar as condições de solo. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como são as previsões para a região central do Brasil. Juliana, muito bom dia para você. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, bom dia a todos. As instabilidades ainda seguem persistentes na região centro-oeste, por isso os pecuaristas ainda devem ficar otimistas, porque com essas chuvas mais frequentes, a umidade do solo ainda deve seguir bastante elevada. Agora no Mato Grosso, Goiás e também no norte do Mato Grosso do Sul, já apresentam índices de umidade do solo superiores a 90%. Nos próximos 5 dias tem previsão de chuva na região, instabilidades mais fortes aqui no Mato Grosso e no norte de Goiás. No Mato Grosso do Sul é que a chuva perde um pouco mais de intensidade, tanto que no decorrer do segundo período até tem predomínio de tempo mais seco no estado sul-mato-grossense, enquanto que no Mato Grosso e em Goiás as chuvas ocorrem de maneira mais expressivas e principalmente no extremo norte do Mato Grosso e também no extremo norte do estado de Goiás a chuva ganha bastante intensidade e tem previsão para a chuva forte, mas de maneira mais isolada, onde pode chover até 130 milímetros de acumulados em apenas 5 dias. Durante o terceiro período
mais para a metade do mês de dezembro, as instabilidades conseguem se espalhar novamente pela região. O estado do Mato Grosso é que deve receber a chuva mais expressiva por conta de estar mais próximo da Amazônia e ter mais umidade. Mas nas demais áreas da região centro-oeste também vai chover e, com isso, os índices de umidade do solo devem seguir mais elevados e os pastos seguem mantendo bom ritmo de crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E você vai conhecer agora um pouco do trabalho realizado pela Fazenda Segredo, que fica em Bataguaçu, no interior do estado de Mato Grosso do Sul. Por lá, os animais utilizam os produtos da empresa Cargill, que é uma empresa parceira aqui da rede SBA. Confira a reportagem de Daniel de Paula. O tour de exemplos da parceria Cargill-SBA faz agora uma parada numa verdadeira indústria de números, de produtividade, de resultados. Nos próximos minutos, nós vamos mostrar um pouquinho mais de alguns segredos da Fazenda Segredo. Tudo aqui funciona muito bem, sem mágica. Segredo só no nome da empresa criada por Adilton Boff Cardoso e que tem como estratégia principal aplicar bem as tecnologias de parceiros como a Cargill, que potencializa a genética selecionada desde 2002 e que tornou esse Nelore referência graças ao rigor de avaliações que, por exemplo, descarta machos que bem poderiam estar cobrindo vacas em outros endereços. Mas não aqui. Nesse espaço, os animais recebem dieta com núcleo, formulação e acompanhamento da Cargill. Nesse avanço tecnológico nós não podemos errar, porque uma errada vai comprometer muito tempo de melhoramento. A gente tem que ter produtos específicos para cada categoria e para isso tem o Dr. Renato da Nutron, da Cargill, que nos assessora. E sempre direcionando para cada categoria qual o produto indicado para a gente ter o melhor resultado. A gente precisava de um suporte de uma empresa como a Cargill para os animais expressarem toda essa genética que tem. Então, essa parceria já há 2 anos com a Cargill, a gente vem colhendo bons frutos. São projetos como esse que nos dão muita alegria e muito ânimo de continuar cada dia mais envolvido com o nosso negócio, na busca de produtos modernos, de desenhos de produtos inovadores e que atendam o objetivo final. O que era para ser uma bela tourama no campo virou boiada, que ficou fora dos 26,5% melhores da safra e não receberam o SEIP da Companhia de Melhoramento. Esses garrotes são irmãos dos que a fazenda vende em leilões e que fidelizam o mercado. Além de alguns cruzados, filhos de matrizes que escaparam de um índice que a fazenda se orgulha, o da precocidade sexual de seu grande tesouro, as fêmeas da Segredo. Quase 80% das novilhas emprenham aos 14 meses. Antes dos 2 anos, já pariram e rapidamente estão aptas à nova sincronização para reemprenhar. Como isso é possível? Um bom manejo e o Pro Beef Proteinado 30, que a Cargill fornece para ajudar a garantir o score das mães da Segredo, como esse lote do que a fazenda chama de vacas de sequestro, que saem do pasto próximas a parir, consomem silagem de cana com o Pro Beef Proteinado 45 até voltar à maternidade e parir de novo. Nós estamos fazendo um indivíduo com alta precocidade em ambiente não artificial. Eles estão simplesmente respondendo de uma maneira super adequada e super interessante ao manejo tradicional da pecuária para uma recria de fêmeas em gestação e quando elas vão se tornar de nulíparas e imprimíparas. Uma fêmea, para poder ciclar, entrar em reprodução após o parto, ela precisa de energia de reserva. E o que o nosso produto faz? Faz com que esse capim, que é a base da nutrição desses indivíduos, seja utilizado da melhor maneira possível e que isso promova aquela condição corporal que é que realmente vai dar a garantia de uma reconcepção em ótimos níveis. Como nós vimos em imagens de novilha super precoce parindo, numa condição fantástica, então e isso vai nos ajudar na reconcepção dessas novilhas, que elas precisam, além delas estarem paridas, elas precisam emprenhar novamente e elas estão parindo bem. E parindo bem já é um grande passo para a gente ter resultados satisfatórios na próxima estação de monta.
Esse aqui é um momento daqueles que a gente pode dizer que a produtividade na Fazenda Segredo é evidente. Eu estou com uma grande cria que acaba de nascer aqui na fazenda, filha de uma novilha super precoce, que venceu o desafio. Sinal de que ela vai carregar daqui para frente esse melhoramento genético que a fazenda sempre buscou e que encontra nas gerações cada vez que desafia os seus animais. O resultado dessas novilhas que ficaram prenhes nesses desafios tão grandes, já com bezerro ao pé com 24 meses, ou seja, a gente tem consciência da importância e da responsabilidade que é suprir toda essa genética espetacular que a Segredo produz, né, com os nossos produtos de nutrição e o nosso embasamento, que não vem só com nutrição. A nossa empresa é uma empresa de informação. Graças a essa tecnologia e esse nível de confiança na prestação de serviço, a Segredo mantém o seu time de matrizes sempre parindo bem, como quer a própria Cargill. No estágio que a Segredo se encontra hoje, a nossa atenção tem que ser redobrada pelo nível de exigência e pelos níveis de resultados que a gente vem obtendo. Que o difícil não é evoluir, dependendo de onde você chega, é você manter e, em hipótese nenhuma, regredir. Confiança foi adquirida, né, ao longo dos anos e cada vez mais aumentando. E por isso que a parceria vem se consolidando cada vez mais, porque a gente tem confiança e está vendo na prática o resultado dos produtos. E o time está ganhando? Não pode mexer. Daniel de Paula, para o SBA. E o Bom Dia Produtor vai em breve intervalo comercial, mas nós voltamos para falar sobre investimentos. Você que é produtor rural, você que é pecuarista, quer fazer um grande investimento, quer aumentar seu plantel, daqui a pouquinho você terá mais informações. 7 horas e 42 minutos, fique com a gente, voltamos daqui a pouquinho. 7 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Bom Dia Produtor de volta na sua manhã para falar agora sobre investimentos. A raça Brangus realizou vários eventos durante o ano de 2017. Você vai ver agora uma entrevista que o Adriano Dival fez com um dos responsáveis pela raça Brangus aqui no Brasil, Luciano Zamboni, que é da Hábil Brangus. Vamos acompanhar. É isso aí, estamos aqui mais uma vez no Sistema Brasileiro do Agronegócio, trazendo a você sempre mais informações. Hoje eu converso com o Luciano Zamboni, ele que é da Hábil Brangus, um apaixonado por essa raça e vai trazer pra gente mais informações. Luciano, pra gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, quando que começou essa paixão pelo Brangus? Eu, antes de mais nada, gostaria de saudar os amigos que nos assistem pelas lentes do SBA e é um prazer realmente estar aqui hoje para poder falar um pouquinho mais sobre a raça Brangus. E sobre um pouquinho da minha experiência com esse tipo de gado. Isso remonta lá para o final da década dos anos 80. Eu pouca experiência tinha em pecuária, estava assumindo algumas fazendas aqui no Mato Grosso do Sul, onde criávamos a raça Nelore. E naquela ocasião eu estava me interagindo com muitas pessoas novas no ramo, aprendendo bastante, procurando me informar o máximo possível sobre todos os instrumentos, sobre as tecnologias, enfim, tudo aquilo que pudesse agregar valor ao meu produto, à minha atividade, no caso a pecuária. Uma empresa do Rio Grande do Sul nos procurou porque queria arrendar uma fazenda para colocar em prática o cruzamento desses ventres Nelore com a raça Angus. E eu, casualmente, tinha uma propriedade disponível que se encaixava perfeitamente dentro desse programa. Conseguimos acertar e, no decorrer dos experimentos, um dos sistemas de retribuição foi que eu ficasse com alguns animais frutos dessa cruza e que esses animais fossem, então, levados a uma outra propriedade ali no município de Bandeirantes. A partir daí, comecei a observar o desenvolvimento, o resultado, as avaliações, e isso fez com que eu mudasse de ideia gradativamente e fosse me dando conta dessa oportunidade, dessa ferramenta nova, ou seja, a heterose sendo buscada através do cruzamento de duas raças. A complementariedade, essa é a palavra-chave, onde uma raça pode complementar a outra e se usa das duas raças tudo aquilo que elas têm de bom. Ou seja, você consegue ainda melhorar ainda mais o resultado final, né, na atividade pecuária. Foi uma coisa bastante interessante
E de lá para cá eu não parei mais. Já são 20 e poucos anos aí selecionando essa raça. E a partir daí comecei a fazer parte também do núcleo de criadores aqui do estado. Esse núcleo de criadores é um núcleo bastante disposto a trabalhar, a divulgar, a interagir, e tivemos bastante sucesso nos eventos que fizemos em termos de exposições, provas de ganho de peso na Embrapa. Enfim, foi um crescimento exponencial da raça e do grupo, sempre calçado nos resultados que nós estávamos obtendo. Inclusive, Luciano, você foi até presidente da associação do Brangos e esteve acompanhando de perto toda essa evolução do Brangos dentro da pecuária brasileira. Com certeza, o Brangos já era muito forte, mas no Rio Grande do Sul, na parte sul do país. E quando nós nos unimos aqui, como eu te falei agora há pouco, os criadores que já estavam interessados e já estavam investindo na raça, nós conseguimos um grupo bastante dinâmico, um grupo que tinha ideias novas, abertas, um bom relacionamento com a Embrapa Gado de Corte, e nós achávamos que estava na hora de fazer com que a associação também tivesse um crescimento exponencial. E nós, com o intuito de abrir os olhos das outras pessoas, abrir mercado para essas outras pessoas que já estavam há mais tempo dentro da raça Brangos, nós nos propusemos naquela época a tirar a associação do Rio Grande do Sul, que estava no município de Bagé, e trazer para Campo Grande e projetar ela no Centro-Oeste, onde existe o maior rebanho de ventres do Brasil. E com esse argumento e com essa turma, com essa equipe de trabalho, todos observavam que nós tínhamos condições de fazer isso. De fato, eu acredito que foram uma conjunção de fatores. A credibilidade dos criadores veio através dos resultados que nós conseguimos. E os resultados, eu gostaria de colocar aqui que o marketing foi uma das chaves desse resultado. Naquela época, não só nós, mas várias raças de gado estavam em evidência. Nós podemos relembrar aqui que muitas raças entraram no Brasil baseadas ou querendo fazer com que o resultado do cruzamento industrial fosse extensivo a todo o Brasil, independentemente de qualquer tipo de estrutura, um milagre praticamente. E muitas vezes essas raças não estavam credenciadas a entrar em climas adversos, pastagens degradadas, estruturas mal formadas de fazendas onde entra aí mão de obra e tamanho de invernada, ecto e endoparasitas. E o que aconteceu? Muitas pessoas acabaram por não tendo sucesso nos seus cruzamentos, porque as raças que estavam sendo usadas não eram indicadas para esse tipo de ambiente. Enquanto que o Brangos continuou caminhando no seu ritmo normal, porque ela estava muito harmonizada com o zebu. E o zebu é que mandava e continua mandando nesse tipo de coisa, que seja o ambiente. Porque eu considero que a pecuária tem 3 pilares importantíssimos, que é o meio ambiente, a genética e a nutrição. Então, quando você derruba qualquer um desses 3 pilares, o fracasso é iminente. Então, o que aconteceu? Todas as raças que vieram têm seu valor. O que faltou um pouquinho foi as pessoas estarem mais informadas a respeito de cada uma delas e se elas poderiam entrar dentro da sua propriedade e agregar valor. Muitas vezes elas entraram dentro da propriedade com uma promessa de resolver assuntos que não estavam ligados ao cruzamento industrial, estavam ligados a problemas internos da própria propriedade. Eu não diria problemas, mas aspectos internos de cada propriedade, clima, oferta de forragem, enfim, como eu já citei agora há pouco. Então o Brangos continuou seu caminho sempre embasado em resultados e de orelha em orelha o pessoal dizia, não, o Brangos ele não tem esse problema, o Brangos continuou dando resultado, o bezerro aguentou mais. E foi graças a esse resultado, graças a essa história, que o Brangos na adjacência passou por essas dificuldades, superou tudo isso e hoje continua com todo esse cruzamento que nós vemos hoje de zebu com angus, visualizando um horizonte que não tem fim. A gente sabe que quem investe não para mais de investir no cruzamento do angus com o zebu, é fantástico. Luciano, você falou que do Brangos, a respeito dele estar cruzado com o zebu, então para o nosso clima ele está, a gente pode dizer que ele está perfeitamente adaptado? De fato, esse grau de sangue que nós trabalhamos para chegar no puro sintético, né? Um animal com 67% de sangue angus aproximadamente, nós consideramos como o ideal para que o animal mantenha as características da raça angus em termos de
qualidade de carcaça, precocidade, habilidade materna, mas tenha junto com ele toda a rusticidade e adaptabilidade que o zebu imprime. Então, eu considero realmente que o puro sintético ele está credenciado a trabalhar e produzir bezerros dentro do Brasil Central em qualquer clima adverso. E esse animal também ele fica extremamente interessante quando se trata de cobrir fêmeas F1. Por quê? Porque a fêmea F1 ela tem um alto grau de heterose, o vigor híbrido máximo. E o que a gente busca dentro do Brangus, o puro sintético? Um animal versátil, um animal que possa levar a genética Angus a campo, em monta natural, em qualquer lugar. Então essa F1 que está hoje em grande escala no Brasil, ela é uma grande receptora, ela pode vir a ser uma grande matriz se coberta com animais Brangus. Importante que tenha avaliação genética, porque a avaliação genética vai fazer com que o vigor híbrido e a heterose fiquem de lado e o mérito genético entre nessas fêmeas F1, né? Fazendo com que os fatores melhoradores, no caso as DEPs, se imponham, fazendo com que a produção seja ainda melhor do que já é a F1. Luciano, vamos fazer o seguinte então, para a gente encerrar nossa participação aqui, eu quero que você mande um recado para o amigo que está acompanhando agora a gente pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. Por que trabalhar com o Brangus? Bom, esse realmente é um assunto bastante delicado, porque fica uma sugestão, fica uma opinião de um apaixonado pela raça, mas que faz bastante conta, digamos assim. Eu procuro trabalhar embasado em resultados e eu diria que o Brangus, ele tem sua consistência, ele tem seu valor e ele é uma opção ao criador que poderá fazer com que os seus resultados sejam ainda melhores. A genética Angus, o que ela vem fazendo em termos de avanço na qualidade de carne é reconhecido já no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil e, aliás, nós estamos até pegando carona nisso e exportando já bastante em função desse marketing. Não dá para deixar do pecuarista prestar atenção nisso. Ou seja, esses nichos de mercado, essas plantas que hoje oferecem um plus a mais na arroba, na diferenciação, na avaliação da carcaça, não deve ser desconsiderado. Então, se você pode chegar a ter um incentivo, um resultado, por menor que seja, ele vem agregar valor ao seu produto. E o Brangus hoje, ele é a maneira mais fácil e eficiente de levar a genética Angus para os campos do Brasil Central para cobrir ventres em monta natural. Ou seja, é um indivíduo que foi criado para isso, ele foi pesquisado para isso e ele está no mercado hoje fazendo esse papel de forma bastante satisfatória. Basta pegar os números, basta você ter a oportunidade de conversar com quem já faz esse tipo de uso de touros brancos. Enfim, fica aqui um relato, um depoimento de uma pessoa que passou por vários e vários anos de seleção da raça Brangus e tem a serenidade de dizer que é uma grande opção de investimento na pecuária para quem quer agregar valor aos seus produtos. Perfeito, valeu Luciano, um forte abraço a você, espero sempre manter contato, creio eu que neste ano aí o Sistema Brasileiro do Agronegócio, juntamente com a Abiu Brangus, estarão realizando diversos eventos, sempre trazendo mais oportunidades para o amigo de todo o Brasil fazer investimento, comprar com qualidade. Obrigado, Adriano. Obrigado ao pessoal do SBA que abriu esse espaço para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a raça Brangus. Fica aqui meu agradecimento a toda a equipe e dizendo que estamos à disposição também para qualquer momento voltar aqui e abordar outros assuntos que hoje talvez não tiveram a oportunidade de entrar em pauta. Muito obrigado e até uma próxima. Então tá aí, meus amigos, voltamos ao estúdio. Obrigado, Adriano Edival Filho, pelas informações, pela entrevista. E agora nós vamos falar sobre o Shopping Virtual Guzeraité, que começa a partir da próxima segunda-feira. São preços imperdíveis, condições de pagamento que você não pode perder. Quer saber mais sobre esse importante evento? Então acompanhe agora uma reportagem com os irmãos Toneto, da Guzeraité. A evolução aqui não acaba nunca. Procurar sempre o melhor indivíduo para produzir com segurança em casa e na propriedade de clientes move essa família há 50 anos. Ao encontrar os melhores animais,
os irmãos Toneto novamente abrem suas porteiras para colocar no mercado machos e fêmeas com alta avaliação nessa nova venda direta de olho na Fazenda Guzerá Perfeita União, que vai de 11 a 13 de dezembro. É o terceiro grande evento comercial do Guzerá IT no ano. Uma novidade no canal do boi e no sistema brasileiro do agronegócio, que consolida a parceria com essa marca que se tornou referência em seleção. Na verdade, são 20 anos de parceria com o canal do boi, com o sistema SBA. E mais uma vez um projeto pioneiro, onde a gente vai estar mostrando um pouquinho mais do que a gente já vinha fazendo, agora com a instalação de um sistema mais moderno, com mais tecnologia ainda, e nós vamos estar comercializando animais aí, frutos de um grupo contemporâneo que recebeu a mesma avaliação daqueles animais que foram comercializados aí durante o ano de 2017. A mais significativa das evoluções é a apuração da eficiência alimentar através de coxos eletrônicos que medem o desempenho animal em tempo real e com a precisão que identifica animais cada vez mais economicamente viáveis dentro da característica com maior impacto no custo de produção. Esse equipamento, instalado em agosto na fazenda, permite a avaliação de 100% dos machos selecionados na safra. Mais uma garantia nas informações que essa tecnologia coloca nos touros de média de 21 meses que serão vendidos, apenas os de melhor índice. Um benefício herdado também já pelas bezerras de 13 meses prontas para início da vida reprodutiva e que carregam essa garantia avaliada pelo rigoroso sistema de seleção denominado aqui Índice Super Precoce Funcional. No caso das bezerras, é mais um grupo contemporâneo de bezerras onde vai receber todas as avaliações que a gente vem realizando nesse trabalho de 50 anos de seleção. Elas vão ser classificadas pelo Índice Super Precoce Funcional. E os touros a mesma coisa. São animais aí que já são filhos daqueles touros que nós selecionamos e identificamos há 6 anos atrás no projeto de eficiência alimentar e também no projeto do Índice Super Precoce Funcional, que já está completando 10 anos. Então, mais uma oportunidade aí de entrar dentro da fazenda, conhecer nosso trabalho e adquirir o que a gente tem de melhor hoje. O nosso compromisso sempre continua o mesmo, proporcionar, aí, no caso dos touros, uma ferramenta onde você vai aumentar a funcionalidade e, ao mesmo tempo, aumentar a rusticidade. Então, hoje o nosso lema, hoje o nosso foco é funcionalidade com menor consumo de alimentos, é maior lucro para o seu bolso. Isso no futuro dá muito mais credibilidade para a gente usar um touro dentro da fazenda, que ele vai ser avaliado entre 300, 400, 500 animais, e muito mais credibilidade para quem vai estar comprando, que vai ser um animal de confiança para quem vai estar comprando, que vai ser muito bem avaliado e vai ser entre muitos touros. Então isso dá uma credibilidade muito maior. Credibilidade que é medida no eficiente trabalho de pré- e pós-venda realizado pela família, com usuários dessa genética que agora tem a comodidade do sistema virtual, organizado pela Verdó Leilões e com preços fixos em 12 parcelas, sem disputa. Essa iniciativa, ela tem a grande vantagem de você, em qualquer lugar do país, você vai poder ver como a gente cria, como a gente seleciona, e você também vai poder participar de uma comercialização em qualquer lugar do país. É uma venda muito parecida com a que a gente já vinha fazendo anteriormente, só que dessa vez os animais foram filmados, foram apartados da mesma forma que os outros eventos, onde só são comercializados animais superiores e elite na avaliação. E você vai poder ter a comodidade de estar em qualquer lugar do país e comprar esses animais a preço fixo. Hoje a gente já começou a trabalhar bem na fazenda, então na semana, um mês antes do leilão, a gente já começa a ligar para todos os criadores. O trabalho pós-venda, terminou o leilão, a gente já liga, já ajeita o frete, vê se chegou bem na casa do cliente, se ele está contente, se o touro foi do agrado dele. Depois disso, liga novamente, vê se a produção desse touro foi boa, se ele gostou, se as matrizes também pariram certinhas, se deu tudo certo. E eu acho que é por isso que o pessoal confia no nosso trabalho. Além da gente vender um produto de qualidade, a gente procura saber se está dando certo realmente na fazenda dele.
Somente os melhores touros e bezerras da safra estão na venda direta de olho na Fazenda Guzerá Perfeita União, que também terá venda especial de sêmen dos principais raçadores formados aqui. De 11 a 13 de dezembro, na programação do Canal do Boi e do SBA. Marque na sua agenda, a partir de segunda-feira é o Shopping Virtual Guzerá IT dos Irmãos Toneto. Você não pode perder e você acompanha detalhes aqui no Canal do Boi e pela rede SBA. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos em instantes para falar sobre produção leiteira no Brasil. 8 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Fique por aqui. 8 horas e 5 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de sexta-feira. É um prazer ter você junto com a gente. E agora eu vou falar para você sobre a produção leiteira. A empresa Cemex do Brasil levou produtores para conhecer fazendas no Canadá. Foram 11 fazendas visitadas e os produtores puderam conhecer o que há de melhor em tecnologia e também em manejo de gado. Você vai acompanhar agora uma reportagem feita por Jorge Zaidan sobre as fazendas no Canadá. Acompanhem. É no sorriso e na diversão das crianças da geração mais nova que se desenham o futuro da propriedade devotada à produção de leite no Canadá. Na família Leroux, uma das mais reconhecidas da criação do holandês na América do Norte, o trabalho realizado há mais de 30 anos, de domingo a domingo, é seguido bem de perto pelos netos de Germain e Claire. A produção é tocada a 4 mãos com a filha Marie-Yves e o genro Dani. As 80 vacas da propriedade na província de Quebec, ordenhadas em sistema de tais-tal, produzem cada uma cerca de 12.300 quilos de leite na lactação de 305 dias, o que dá 40 quilos na média diária por animal. Para garantir a produção, a família Leroux alimenta o gado com ração à base de milho e alfafa, produzida na fazenda e fornecida por um distribuidor 2 vezes ao dia. Um concentrado também é dado aos animais de 4 em 4 horas. Apesar de pequeno, o rebanho apresenta números que chamaram a atenção dos brasileiros. 17 vacas são classificadas como excelentes, 50 como muito boas e 11 classificadas como boas para mais. A média das pontuações, num score que vai até 97, é de 86,7 pontos. De cada 10 touros usados na propriedade, 9 são da Cemex. Nos últimos anos, a Leroux passou a investir mais em touros genômicos. Hoje, 30% do material genético inseminado na vacada vem de reprodutores avaliados através de mapeamento genético quando ainda jovens, como Control, Impression e Expander. A outra fatia de 70% do sêmen usado vem dos touros provados como Lautrust, Capital Gain e Unix. Germain conta que do lado dos genômicos, usa Touros Immunity, um programa da Cemex que disponibiliza reprodutores que transmitem imunidade e resistência às crias. Nós gostamos muito dos touros Immunity Plus porque vemos diferença nas bezerras. Elas respondem melhor às vacinas e são mais fortes e mais sadias. É uma boa ferramenta para usar. Um cuidado todo especial é dedicado à bezerrada. É a partir desse trato que se começa a garantir o bom desenvolvimento das futuras vacas do rebanho. Boa parte das aquisições de material genético é de sêmen sexado, que permite ao produtor a escolha do sexo da cria em processos de inseminação artificial. Germain explica que isso faz parte do planejamento comercial da empresa. O marketing da fazenda é vender vacas de primeira lactação. 30% da renda vem desse comércio. Como produtores de genética, nós investimos pesado em sêmen e embriões sexados da Cemex. Esse também é o nosso negócio. Por isso, quanto mais nós pudermos fazer fêmeas, nós seguiremos esse caminho. Uma das atrações da fazenda é uma vaca que já caminha para o parto de número 12, portanto um animal ainda produtivo. Segundo Germain Leroux, a vaca traduz a filosofia da fazenda, a de criar vacas que podem viver mais.
Nos últimos 20 anos, nosso objetivo tem sido produzir vacas de lactação entre 11.000 e 12.500 quilos de leite. Elas têm que produzir, mas têm que reproduzir. O nosso dinheiro está nisso. E este aqui é um bom exemplo dessa filosofia. A média de idade das vacas em período de lactação da Leroux é de 7 anos. A do Canadá não passa de 4 anos de permanência no rebanho. Por isso, a vaca Igniter Fantasy é motivo de muita atenção. O Dr. Flávio Junqueira, um dos coordenadores do Tour Cemex canadense, se entusiasma com o desempenho da matriz. Essa vaca tem 16 anos de idade, está prenha para a próxima lactação. É uma filha de Summer Shade Igniter numa mãe Combination Super Sire. Essa vaca é classificada 8 vezes excelente, ela tem 11 partos, está prenha de novo. Essa vaca é 95 pontos de ubre, tá dando para ver na vaca que é uma vaca já envelhecida, a vaca tá mais velha, mas assim, ela tá prenha de novo e ela produziu a incrível quantidade acumulada de 145 toneladas de leite, com 4 de gordura e 3,1 de proteína. É uma vaca diferente, uma vaca assim que durou muito tempo, produziu muito leite e ainda assim tem uma conformação top, uma vaca de 95 pontos no ubre. Isso é Cemex. Fazenda Leroux Holstein, localizada no município de Saint-Elzear, província de Quebec. A fazenda possui 80 vacas em lactação em área de 145 hectares. O tipo de instalação é o tie stall em piso de palha picada. A lactação anual média é de 12.300 quilos de leite em 305 dias por vaca e média diária de 38,9 quilos por animal. Os índices dos sólidos são de 4,2% de gordura e de 3,2% de proteína. A Leroux utiliza touros provados e genômicos da Cemex. E o canal do Boi possui parceiras, empresas parceiras, que apresentam para você sempre o que há de melhor no mercado. E também eu falo sobre sementes de pastagens. Existem sementes de pastagens que são específicas para um gado leiteiro. E quem vai falar um pouquinho sobre as sementes de pastagens indicadas para o gado leiteiro e também sobre a pirataria que acontece nesse mercado é o Guilherme Beretta, da GM Pastos, que já está por aqui nesta manhã de sexta-feira. Estou aqui recebendo o Guilherme Beretta. Guilherme, muito bom dia para você. Uma excelente manhã. Igualmente a todos, bom dia a todos. Olha, Antônio, realmente existem algumas forrageiras específicas para a pecuária de leite. Principalmente eu gosto muito de ouvir aquele produtor rural o que ele se propõe a aplicar principalmente no solo. A questão da correção do solo é tão importante para você tomar a decisão de qual gramínea a ser implantada na sua propriedade. Nós temos, por exemplo, os pânicos, que talvez seja o grande carro-chefe quando a gente pensa numa qualidade maior e numa produtividade. Então nós temos aí Mombaça, nós temos o Zuri, que é um lançamento da Embrapa Gado de Corte agora há 3 anos atrás, excelente opção. Nós temos o pânico Tamani também, né, um pânico de porte mais baixo, então você que precisa fazer o pastejo desses animais, dessas vacas leiteiras num porte mais baixo, médio, nós temos aí como opção o Tamani, ou seja, várias opções, viu, Antônio, de acordo com aquele produtor, o que ele quer investir aí na propriedade. E essas forrageiras, elas possibilitam um aumento, um ganho maior com relação à produção de leite? Exatamente. Os pânicos a gente conhece como sendo forrageiras de verão, onde nós temos aí produtividades e qualidades imbatíveis durante esse período, durante os 8 meses do ano, pelo menos aqui no centro-sul do país, que caracteriza por calor, luminosidade e também umidade, aí nós temos esses capins. Em contrapartida, Antônio, aquele produtor que não deseja investir tanto no seu solo, a questão da fertilização do solo, nós temos aí as braquiárias, nós temos o Ipiporã, que é uma grata surpresa, lançada também ainda nesse ano de 2017 pela Embrapa, nós temos o próprio Piatã, nós temos o Charaés, ou seja, algumas opções de braquiárias também para a vaca de leite. E um assunto que preocupa muito o setor é a pirataria de sementes de pastagens. Isso daí preocupa o pecuarista
e também preocupa o setor, porque imagine você que tem produtor ainda que ainda compra semente pirata. É isso mesmo que acontece, Guilherme? Infelizmente ainda existe a pirataria no setor de forrageira, então a gente sempre alerta você, produtor rural, para não ter maiores prejuízos, eleger sempre uma empresa que você já conheça, uma empresa que já tem tradição de mercado, que tem sede própria, que tem a produção das suas sementes, ou seja, uma semente de boa qualidade, e com certeza tudo isso vai se resultar em boas formação da pastagem. Imagina só o prejuízo quando você tem uma expectativa, né, uma perspectiva da germinação daquela semente, e na hora de ter essa germinação nós tivemos problemas e aí falha consequente nessa formação dessa pastagem. E lembrando que a gente planta a semente, né, durante a janela da chuva. Então, uma vez falhado esse pasto, nós vamos ter a oportunidade de corrigi-lo somente na próxima estação chuvosa. Automaticamente, são um ano que você vai ficar com esse pasto parado, sem poder ter a quantidade de animal que você gostaria. Como diz o ditado popular, o crime não compensa, né? Às vezes você vai pagar um pouquinho mais barato numa semente pirata, e não vai ter depois a produtividade que você espera, não é verdade? Exatamente, Antônio. E existem alguns indícios para você poder avaliar se realmente aquela empresa que está oferecendo para você tem uma semente compatível com a qualidade. Um dos primeiros indícios é justamente o que você acabou de tocar no ponto, a questão do preço. Muitas vezes você faz uma tomada de preço, uma cotação, e você identifica aquela empresa que está lá 20%, 30%, até 50% mais barata em frente às suas concorrentes. Esse é um dos indícios. Outro detalhe importante, Antônio, é a questão de você identificar se aquela empresa é produtora da semente de pastagem. Isso também faz toda a diferença no caso da Germipasto, que nós produzimos em torno de 90% do que é comercializado. Isso nós temos aí o controle de origem dessa semente, fazendo com que nós tenhamos essa qualidade em mãos. O mais importante é lembrar que a Germipasto possui uma experiência de mercado, não é verdade, de mais de 20 anos, e possui um leque também de opções de sementes de pastagens, não é isso, Guilherme? Isso nós trabalhamos hoje com 19 cultivares, né, todas as braquiárias, os pânicos e também leguminosas. Por exemplo, aquele produtor que quer incrementar a dieta do seu animal, depositando proteína nesse fornecimento dessa dieta, nós temos, por exemplo, o Estilosantes Campo Grande, que é uma leguminosa que, além de fazer a parte de fixação de nitrogênio gratuitamente, né, a gente diz dessa forma, ele também tem em torno de 18% de proteína na planta. E eu lembro a você que a vaca leiteira é um animal bastante seletivo, um animal que precisa necessariamente consumir uma forragem de boa qualidade, e isso vai ser compensado lá no balde, lá no final da ordenha, onde ele vai transformar toda essa comida de boa qualidade em produção de leite. Para falar um pouquinho mais sobre a pirataria, nós temos uma matéria que mostra exatamente o que pode acontecer com o produtor se ele comprar uma semente pirata, é isso mesmo, Guilherme? Isso, Antônio. Nós fomos lá na Embrapa Gado de Corte, inclusive entrevistamos alguns pesquisadores da Embrapa, e eles falam exatamente da importância de você adquirir uma semente de boa qualidade e principalmente adquirir sementes daqueles conveniados da Unipasto. Vamos dar uma olhada? Confere aí. Sementes protegidas. Já ouviu falar desse assunto? Eu vou bater um papo com o Rodrigo Amorim. Ninguém conhece ele aqui na Embrapa por esse nome, mas é o Guga da Embrapa que vai falar sobre a proteção de sementes forrageiras ou de espécies forrageiras. É importante, é um tema fundamental. Sim, com certeza. São materiais protegidos com garantia de qualidade, né? Então hoje no mercado nós temos 4 variedades protegidas de braquiária e 3 de pânico. Então, se você pegar as braquiárias em ordem cronológica, é o Piatã, BRS Tupi, BRS Paiaguás e BRS Piporã, recentemente lançado esse ano. E dos pânicos nós temos 3 materiais protegidos, né? Que é o Zuri, o Tamani e o Quênia. Qual a importância de o produtor adquirir sementes que tenham essa proteção? Olha, basicamente pautado na qualidade desse produto. Então é um material de excelente qualidade, com um aporte tecnológico muito grande em cima desses materiais. Foram desenvolvidos por longo tempo, sendo testados das mais diversas situações, e isso confere ao produtor um material de muito boa qualidade que pode ser usado no campo.
As sementes, quando são lançadas, elas são lançadas com uma série de informações sobre a condução, instalação, manejo de um campo de produção. A utilização de sementes piratas, o produtor incorre em uma série de erros, né? Para começar, ele não vai ter certeza da origem genética daquele produto que ele está comprando. E, via de regra, uma semente pirata não passou pelos outros trâmites de fiscalização, escapou. Então, não vai estar obedecendo a legislação e as instruções que informam o mínimo necessário para a comercialização de uma semente forrageira. Por exemplo, padrão mínimo de pureza, padrão mínimo de germinação ou viabilidade e também com relação às nocivas, que são as plantas daninhas, toleradas e proibidas. Fora o problema genético da composição genética daquele material. Então, você não vai ter certeza também de como conduzir o seu pastejo. Quem perde com a pirataria de sementes? Na prática, todos os elos perdem. O obtentor, que seriam as instituições de pesquisa que desenvolvem a cultivar, porque não arrecadam os royalties pertinentes. O parceiro, que é aquele que tem a obrigação da comercialização do produto dentro dos padrões, e também o consumidor. E o governo perde pela falta de arrecadação de impostos, porque sementes piratas são comercializadas de maneira clandestina. Essas sementes têm que ser fiscalizadas, comprar de empresas idôneas, né? As cultivares de preferência, as que estão ainda protegidas de parceiros, e aquelas que não, de empresas idôneas. A Unipasto é um grande parceiro da Embrapa com relação a tanto fomentar a nossa parte de pesquisa como difundir esses materiais no Brasil. Como são um grande número de empresas, tem uma capilaridade muito grande no mercado nacional, então essas empresas são autorizadas, elas pagam royalties, então elas trabalham sério com isso para difundir esses materiais que nós lançamos para toda a cadeia produtiva de bovinocultura do Brasil. A Unipasto é uma associação de mais de 30 produtores de sementes, né? Então, a semente de alta qualidade, tem que ter certeza que são eles que estão comercializando essa semente. Cuidem bem para comprar apenas semente certificada pela Unipasto. Olha, tá aí a doutora Liana Jank, né, falando exatamente da importância de você adquirir sementes de empresas conveniadas, principalmente da Unipasto. Então não perca tempo, você, meu amigo produtor, você que quer ter uma qualidade a mais aí na sua propriedade, ter certeza e a garantia de ter uma boa formação da sua pastagem, basta pegar o telefone e adquirir já os produtos Germipasto. Operadora 67 3389 6700 e aí um segundo número na sua tela, 0800 647 0050. Se você quiser mais informações, inclusive aí característica das forrageiras, você encontra no www.germipasto.com.br. Mídias sociais, o Germipasto está presente tanto no Facebook como também no Instagram. E lá no YouTube, Antônio, aquele produtor que é curioso, né? Aquele produtor que gosta de assistir bons vídeos, lá você encontra lá no YouTube, basta colocar lá Germipasto, próximo de 600 vídeos e todo esse material à sua inteira disposição. Bem rapidinho, Antônio, amanhã não perca, é o dia de Conexão Rural Germipasto, né? Das 7h30 às 8h30, horário de Brasília, em especial aqui no canal do Boi e, como sempre, dicas importantes para você incrementar a sua produtividade aí na sua empresa rural. Guilherme, obrigado pelas informações, pela participação. Obrigado, Antônio. Bom fim de semana a todos. Segunda-feira a gente está de volta. Bom fim de semana. Obrigado. E vamos continuar falando sobre produção leiteira. A CNA, ela incentiva a melhoria da qualidade do leite. Essa e outras informações você acompanha agora no Giro do Agronegócio Especial Leite. A
A expertise brasileira na formação de rebanhos bovinos puros da raça Girolando está sendo aplicada na Guatemala para melhorar a qualidade do plantel leiteiro local. Para tanto, estão sendo realizadas uma série de inspeções técnicas por 18 propriedades rurais da Guatemala para efetuar os registros genealógicos de 319 animais. Vale destacar que o rebanho guatemalteco já vem evoluindo desde a última inspeção realizada há pouco mais de um ano pela Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. A entidade mantém com a Associação de Gir e Girolando da Guatemala um termo de cooperação técnica na área de registro e melhoramento genético, com o objetivo de viabilizar o aumento de rebanhos registrados. Como ainda não há um protocolo entre os dois países, a genética brasileira Girolando tem entrado na Guatemala via Panamá e Costa Rica, países com os quais o Brasil tem protocolo sanitário para a comercialização de material genético. A Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais e o Grupo Lactalis anunciaram no início da semana parceria estratégica que prevê a aquisição pelo grupo francês de 100% das ações da Itambé Alimentos e é um acordo de longo prazo de fornecimento de leite da cooperativa para a Itambé. A estimativa é que a aquisição da Itambé pelo Lactalis seja concluída no primeiro semestre do ano que vem, em 2018, sendo que a operação está sujeita a condições de praxe neste tipo de negócio, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. No Brasil, desde 2011, o Lactalis atua com as marcas Batavo, LG, Parmalat, Balkes, entre outras. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, defendeu no começo deste mês a institucionalização do Plano Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite e a análise e divulgação dos dados do Sistema de Monitoramento da Qualidade do Leite brasileiro. O sistema de monitoramento foi desenvolvido pela Embrapa e vai reunir milhões de dados referentes aos resultados de análises do leite produzido aqui no país, que serão ferramentas da gestão para o setor. A plataforma já está pronta e deve entrar em funcionamento no início do ano que vem. Por enquanto, já está definida a criação de grupos que vão estabelecer comitês para tratar os gargalos do setor, tendo como pontos iniciais a serem abordados já no início de 2018. Bom dia, produtor. Vou falar agora para você sobre a previsão para a região sudeste do país. Instabilidades continuam por essa região, o que faz ter mais chuva para os próximos dias. Nós tivemos muita chuva no Espírito Santo, mas vamos saber agora se as outras regiões do sudeste vão receber mais chuvas. Juliana, conta pra gente quais são as previsões para o fim de semana. Na maior parte dos pastos do Sudeste, a chuva não deve ser muito elevada. Principalmente no extremo norte de Minas Gerais, é que as instabilidades seguem com forte intensidade e aí o acumulado de chuva é mais elevado. Agora, a disponibilidade hídrica do solo segue elevada na maior parte do Sudeste, tanto que no estado de Minas Gerais, norte de São Paulo, Rio de Janeiro e até no Espírito Santo, os índices de umidade passam de 90%. Em alguns pontos, tem até índices de encharcamento do solo devido às últimas chuvas que ganharam bastante intensidade e conseguiram aumentar os índices de umidade do solo. Nos próximos 5 dias tem previsão de chuva ainda na região. De maneira abrangente, não vai ser uma chuva muito forte. A gente pode ver no mapa que aqui no estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, até o Rio de Janeiro, as pancadas são mais fracas, o volume é baixo. As chuvas mais fortes ficam concentradas do centro ao norte de Minas Gerais, onde o volume de chuva varia de 50 até 70 milímetros. Já a partir do segundo período, as chuvas perdem mais intensidade aqui na metade sul do Sudeste.
O extremo norte de Minas Gerais é que segue recebendo chuvas fortes. Durante o terceiro período, principalmente nesse começo da segunda quinzena do mês de dezembro, as chuvas voltam a migrar aqui para as áreas mais ao sul do sudeste. Então, tanto o estado de São Paulo, metade sul mineira, deve voltar a receber instabilidades mais fortes a partir do comecinho da segunda quinzena do mês de dezembro. Então, com isso, os pastos do sudeste ainda seguem recebendo instabilidades frequentes e ainda com volume de chuva significativo. Com isso, as áreas de pastagens devem manter bom ritmo de crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana, pelas informações, pela participação. Daqui a pouquinho a Juliana volta para falar sobre as demais regiões brasileiras. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre agricultura e teremos uma entrevista sobre apicultura. Fique com a gente, nós voltamos em 2 minutos. E por aqui o assunto é a apicultura. E olha, o mel natural brasileiro vem cada vez mais conquistando o mercado internacional. Tanto que nos primeiros 10 meses deste ano de 2017, aumentaram praticamente quase o dobro em comparação com o mesmo período do ano anterior. Com isso, o mel ocupa a 29ª posição no ranking das exportações de produtos básicos aqui do nosso país. E claro, o mel comemora uma boa safra neste ano de 2017. Saiba como está o cenário da apicultura para o Brasil no Bom Dia Entrevista. E para fazer um balanço do cenário da apicultura para este ano de 2017, comentar os bons resultados, estamos recebendo também em nossos estúdios o Albano Arthur de Bongures, que ele que também é idealizador do mel Vovô Pedro, que faz muito sucesso aqui no estado de Mato Grosso do Sul e também, claro, também no cenário nacional. Bom dia, Albano, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. E olha, nós temos aqui satisfação de conversar contigo, porque o Brasil comemora a melhor safra dos últimos 5 anos, é isso mesmo, Albano? É verdade. Esse ano, desde o começo do ano, nós viemos obtendo boas safras, principalmente aqui no Brasil Central, né? Temos informação que o Nordeste também conseguiu boas produtividades, está conseguindo produzir bem. E realmente essa é a melhor safra dos últimos 5 anos. E o que o produtor que trabalha com mel, o que ele fez diferente para ter esse resultado tão satisfatório, o melhor desses últimos 5 anos, Albano? Em primeiro lugar, eu acho que mais é uma dádiva da natureza. Nós somos muito dependentes da natureza para a produção. Uhum. E esse ano ela se comportou de maneira bastante favorável, né? O fator que nós também estamos vivenciando agora é que o apicultor está conseguindo se capitalizar. Nós viemos de bons preços no mel nos últimos anos. Desde 2010 para cá, quando o Brasil começou a exportar com maior número de produção, né, de mandar para o exterior, o produtor brasileiro, o apicultor brasileiro vem conseguindo se capitalizar e ele tem ano a ano investindo mais na sua atividade, na sua produção. A gente vem observando que tem novos produtores entrando, os que já aí estavam estão procurando melhorar a sua atividade, aumentando o seu número de colmeias e com isso, ano a ano, a gente vem conseguindo melhorar a produção no Brasil. Me diz outra coisa, a gente estava conversando também que quem trabalha com o setor de mel tem que estar preparado agora para a entrada dos orgânicos. O que isso vem influenciando em todo esse cenário que você trabalha? O Brasil já vem trabalhando nesse mercado de mel orgânico já de uns 4 anos para cá, 2010, 2012, ele começou a entrar nesse mercado de orgânicos. Aliás, era um dos poucos países que conseguia classificar esse produto como mel orgânico. A partir deste ano, a gente tem algumas informações que alguns outros países, até com produção mais significativa do que a nossa, também estão conseguindo alcançar esses mercados. Isso que está nos deixando um pouco apreensivo, né, para esse ano que vem. Eu não sei como é que esse mercado vai se comportar, porque existe 2 mercados no mercado internacional para produtos orgânicos, de 20% a 30% a mais do que o mel convencional.
E nós temos obtido nesses últimos anos esses preços em função desses produtos orgânicos. E outra coisa, falando ainda sobre o mercado nacional e internacional, quando a gente fala sobre as exportações, os Estados Unidos, ele lidera aí de tudo que é enviado, 87% vai para os Estados Unidos. Por que eles compram tanto produto brasileiro, tanto mel? O principal destino para o mel brasileiro é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. Mas eu acredito que não seja tudo consumido lá não, ele acaba sendo porta de entrada do mel brasileiro para outros mercados que ainda nós não conseguimos atingir e eles já atingiram. Então eles acabam repassando esse nosso produto para outros destinos. É por isso que vai-se tanto para os Estados Unidos, né? Uma pequena parcela, alguns exportadores brasileiros eu sei que conseguem colocar na Europa, mas é um mercado mais difícil de ser atingido. Agora, fazendo um ping-pong aqui com o Albano, eu quero que você me elenque um avanço neste ano de 2017 e também um retrocesso. Vamos começar com o avanço? Vamos. O que você considera que foi um avanço para este ano de 2017? Eu acho que foi a boa remuneração que os produtores conseguiram. Historicamente, o mel é vendido em torno de $2 o quilo. Isso dá em torno de R$7, R$8, né? E esse ano, a gente observou, ano passado, esse ano, a gente tem observado que mel está sendo comercializado a R$10, R$12, R$13, R$15 em algumas praças, né? Isso daí animou muito o pessoal da apicultura, né? E uma coisa que está nos deixando apreensivo é a divisão desse mercado de orgânico com outros mercados que estão conseguindo atingir agora a partir desse ano, né? Então isso a gente está um pouco apreensivo, porque não sabemos ainda como que vai se comportar isso, né, para o mercado, para o mel brasileiro. Agora, Albano, olha só, uma das conquistas esse ano foi o beneficiamento do mel de abelha sem ferrão, que foi regulamentado no estado de São Paulo, agora no mês de outubro. Nós temos aqui uma matéria, eu vou perguntar para o meu produtor se já está no ponto, para a gente poder dar uma olhadinha e a gente volta a discutir sobre o assunto dessa regulamentação. Dá uma olhada. A produção de mel das abelhas sem ferrão é uma boa alternativa de renda aos agricultores familiares, pelo baixo custo e alta rentabilidade. Aqui em São Paulo, muitos investem no negócio, mas era preciso aperfeiçoar o segmento. Foi pensando nisso que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado aprovou recentemente a resolução para a regulamentação técnica para a fabricação, beneficiamento e o controle de qualidade do produto. De acordo com a Secretaria, o objetivo da regulamentação é padronizar a identidade, qualidade e os requisitos adequados para o processo de beneficiamento do mel para o consumo humano. No regulamento técnico define-se alcance, classificação, processamento, composição, acondicionamento, armazenamento, higiene e rotulagem adequados para a meliponicultura. A iniciativa conta com o apoio da Embrapa Meio Ambiente e do Instituto de Tecnologia de Alimentos. Olha, mais uma possibilidade, Albano, de comercialização, mesmo sendo pequena em relação à APES, como o senhor estava me dizendo, mesmo assim é um avanço? É um avanço, é um alento para aqueles entusiastas da meliponicultura, né? Que tem muitas pessoas que gostam de criar esses animais e tinham dificuldade de comercializá-los, os seus produtos, né? Com essa regulamentação, ele pode colocar os seus produtos em um mercado formal para exposição e venda. E para a gente poder finalizar esse bate-papo sobre mel, 2018, quais são as expectativas, Albano? Olha, nós estamos bastante esperançosos. É um ano político, né? Eu acho que nós que trabalhamos basicamente no mercado interno, em 2017 foi meio complicado para a gente, o poder aquisitivo do povo brasileiro foi bastante difícil, né? E a gente espera que 2018 gire mais, circule mais dinheiro, que os produtos apícolas sejam mais divulgados, que a população aceite melhor os produtos apícolas. Até hoje, infelizmente, a grande maioria das pessoas dá uma conotação de medicamento e não de alimento para o mel. Nós temos que mudar essa concepção. É um ótimo alimento que deve ser consumido por todas as pessoas, né? E não só como medicamento, só quando a pessoa está gripada ali, que lembra, não, vou lá pegar um melzinho e tal para cortar a minha tosse. Mas pode ser usado nessa situação também. A gente acredita que vai ser um ano de boas produções também, porque a gente já vem com esse histórico, né? E esperamos que os preços
dos produtos para os apicultores se mantenham, né, para que eles continuem sendo condição de serem capitalizados. Tá certo. Olha, nós conversamos com Albano Arthur de Bongurski, ele que trabalha com mel há muito tempo, é um grande entusiasta, idealizador também do mel Vovô Pedro, que é muito importante aqui para o estado de Mato Grosso do Sul, para que você tenha essa visão de como está cada vez mais avançando esse setor e cada vez melhor remunerado. Muito obrigada pelas informações, Albano. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E nós voltamos aí com o Antônio Gustavo. E agora o assunto é a previsão do tempo mais uma vez. Falamos para você da região sul do país. Na primeira quinzena de dezembro, o tempo segue mais firme do que o normal e com chuvas mais escassas. Será que isso vai prejudicar o solo? Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, essa falta de chuva deve prejudicar o solo na região sul do país? A umidade do solo no Rio Grande do Sul pode diminuir ao longo das próximas semanas por conta do predomínio de tempo mais seco, mas não deve chegar a prejudicar o crescimento dos pastos. Agora, no Rio Grande do Sul, os índices de umidade variam em torno de 50%, entre Santa Catarina e o Paraná alcançam até 80%. Nos próximos 5 dias tem previsão de tempo firme. Uma massa de ar mais seco passa a atuar no sul do Brasil, garantindo dias ensolarados. Tem previsão de pancadas de chuva no norte e no leste do Paraná, mas de maneira bastante isolada. A partir do segundo período é que a chuva volta a se concentrar no sul do Brasil. Novas áreas de instabilidades retornam para a região e volta a chover nos 3 estados. Não vai ser uma chuva muito volumosa e com isso essa chuva não tem potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Somente a partir do terceiro período, a partir do começo da segunda quinzena do mês de dezembro, é que as chuvas ganham intensidade no sul do Brasil. Tem previsão de acumulados de 30 milímetros em grande parte do norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até o estado paranaense. E agora essa chuva tem potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Com isso, essas instabilidades conseguem manter a umidade do solo mais elevada e garantir bom potencial produtivo para os pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O agronegócio começa 2018 com eventos importantes pelo país. E pensando nisso, o Bom Dia Produtor separou para você alguns eventos para você se programar aí para o ano que vem. Confira agora a agenda do agronegócio. O Showtech 2018 tem como principal objetivo reunir as mais relevantes tecnologias e informações para o agro em um só lugar de uma forma direta e aplicável a produtores rurais e agentes do agronegócio brasileiro, principalmente da região Centro-Oeste. Informações completas no site do evento www.portalshowtech.com.br. Uma estrutura de 720 mil metros quadrados está preparada para que o conhecimento seja compartilhado e os melhores negócios sejam fechados. A entrada e o estacionamento são gratuitos e lanchonetes e restaurantes estão prontos para receber os visitantes. A exposição acontece de 5 a 9 de fevereiro de 2018. Informações, acesse www.showrural.com.br. O Simpósio Nacional da Cultura da Soja vai abordar as conjunturas, inovações e perspectivas para o Brasil em 2018. O evento ocorrerá nos dias 4 a 5 de abril, das 8 às 18 horas, no Anfiteatro do Pavilhão de Engenharia da Exalc USP, em Piracicaba, São Paulo. O simpósio tem como objetivo discutir inovações tecnológicas, manejo agronômico e perspectivas econômicas da safra 18-19 aqui no Brasil. Mais informações no site exalc.usp.br/eventos. A Tecnoshow Comigo 2018 é organizada pela Comigo. A feira tem crescido a cada ano, tanto em número de expositores e de comercialização de produtos, quanto em quantitativo de visitantes. Em 2018, será realizada nos dias 9 a 13 de abril, no Centro Tecnológico da Comigo, em Rio Verde, no estado de Goiás. Detalhes no site www.tecnoshowcomigo.com.br.
A Expo Forest é a única feira florestal dinâmica das Américas, uma experiência única que proporciona ao visitante a verdadeira sensação extrema da realidade das florestas plantadas aqui no Brasil. O evento acontece de 11 a 13 de abril de 2018. Informações pelo site www.expoforest.com.br. Hora de saber como estão as negociações no mercado financeiro e para isso nós vamos até a B3 Brasil Bolsa Balcão, onde está Walter Puga nesta manhã de sexta-feira. Vamos falar com o Walter. Ô Walter, muito bom dia para você. Como estão os negócios aí na B3? Bom dia. E bom dia a todos. Bom, entre os destaques de hoje no noticiário que envolvem notas e informações de agronegócio está o Índice de Alimentos da FAO, a organização que pertence às Nações Unidas, que cuida de alimentação em todo o mundo, cuida de agricultura e alimentação, apontava que o índice de preços de alimentos fechou em novembro em baixa. Bom, os índices de preços de alimentos da FAO, aquela agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, encerrou novembro com uma variação negativa de 0,5% em relação a outubro, na faixa aí de 175,8 pontos, quase 176 pontos. Na comparação com novembro de 2016, houve uma retração de 2,3%. Em geral, o comportamento desse índice da FAO, ele reflete período de mercado mundial bem abastecido, com ofertas muito grandes de produtos ou alguns produtos em recuperação. Agora, isso não significa, e o Jornal Valor Econômico destaca hoje, que incertezas em alguns mercados não sejam capazes aí de produzir até altas expressivas, Dos 5 grupos que compõem o indicador da FAO, Agricultura e Alimentos, 2 registraram baixas em novembro em todo o mundo sobre o mês anterior. Carne, que caiu 0,10%, e lácteos, queda de quase 5%. Em contrapartida, segundo a FAO, subiram os preços médios dos cereais, alta de 0,30%, dos óleos vegetais, alta de 1,30%, e do açúcar, que subiu, em média, no mundo, 4,5%. Agora, enquanto isso, o que ocorre no Brasil? O CEAGESP, aquela central de abastecimento, a maior central de abastecimento de hortigranjeiros da América Latina, CEAGESP aqui em São Paulo, teve o seu índice em baixa de 1,38% em novembro. O índice CEAGESP, que mede o comportamento de preços de uma cesta muito grande, uma cesta de 150 produtos, e serve de referência para as oscilações agrícolas no atacado de São Paulo, caiu 1,38% em novembro. O que causou isso, segundo o técnico do CEAGESP, é o aumento da produção. Portanto, um aumento na produção de produtos hortigranjeiros é que teria causado essa baixa. Em 12 meses, o indicador já recuou 4,46% e no ano subiu 3,6%. Segundo o CEAGESP, esse bom volume de chuvas, tempo aí que permitiu produção de qualidade, que provocou uma redução nos preços, com exceção do setor de verduras, que já apresenta valores médios baixos. O indicador de preços médios de legumes também caiu 12,33% neste mês de novembro, com as principais baixas de pimentão amarelo, pimentão vermelho e também de tomate. No setor de diversos, que inclui ovos, coco seco, cebola e outros itens, a queda foi de 4,85% em média nos preços. O de pescado caiu 2,33%. Então, é uma baixa expressiva. O CEAGESP reflete, na verdade, o comportamento de preços de várias regiões do país. Afinal, ele concentra a recepção de alimentos de diferentes regiões do Brasil. Lá da Bahia, do interior de São Paulo, do Paraná. Portanto, é um indicativo de que os preços médios estão em baixa. E a agropecuária foi atrás de financiamento, contratou até agora quase 65 bilhões de reais nos primeiros 5 meses agora da safra 2017-2018. O assunto foi destaque ontem no noticiário de agências de notícias, porque médios e grandes produtores rurais contrataram 64 milhões, ou melhor, bilhões e 600 milhões de reais de instituições financeiras. Isso ocorreu agora entre julho e novembro. É o equivalente a 34% do total programado pelo governo para financiar a produção agrícola brasileira. O governo coloca à disposição cerca de 188 bilhões e meio de reais,
34% desses recursos já foram solicitados. A informação é do Ministério da Agricultura. Os financiamentos estão fluindo dentro da normalidade, ressaltam os técnicos do Ministério, porém, valores contratados 20,5% acima do mesmo período na safra anterior. Na safra anterior, neste período, nós já tínhamos recursos de financiamento na faixa de 53 bilhões e meio de reais. É o que explicava o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller. O destaque fica para empréstimos destinados à comercialização, viu? Que cresceram 36%, ou seja, produtores, né, cooperativas, né, empresas procuram empréstimos para comercializar produtos agrícolas em maior quantidade do que em anos anteriores. Sobretudo, os preços de alguns produtos que estão em níveis inferiores àqueles praticados no período anterior. Então, é importante financiamento aí para escoar esses produtos que agora estão com preços mais baixos. De modo geral, 64 bilhões e meio de reais nos 5 primeiros meses dessa safra já foram contratados por grandes produtores, médios produtores rurais do país. E essas são as principais informações desta manhã, destaques do noticiário econômico. Agora vamos acompanhar o que acontece bem distante daqui, né? As bolsas na Ásia fecharam em alta generalizada nesta sexta-feira, na esteira aí de indicadores econômicos muito bons da China e do Japão, as duas maiores economias da região. Veja o fechamento das principais bolsas na Ásia, influenciadas por esses números positivos que nós tivemos na China e no Japão. Veja, você acompanha comigo, você tem na tela do seu televisor aí, podemos ter aqui na tela? Se nós tivermos aqui na tela, eu posso mostrar para você o que está acontecendo com os índices, os principais índices do país, né? A balança comercial, opa, você tem agora, e eu acompanho. Tóquio tem alta de 1,39%, Hong Kong tem o índice Hang com alta de 1,19%, Xangai sobe mais de 0,5%. Shenzhen tem alta de 1,24%, Seul sobe 0,08%. A influência é positiva em outras bolsas do mundo também, porque as exportações e as importações da China sobem bem mais do que esperado. O noticiário dá conta de que as importações da China aumentaram pelo 9º mês consecutivo, agora em novembro, em um ritmo mais forte na medida em que a demanda externa por bens da segunda maior economia do mundo mantém-se sólida, viu? No mês passado, as exportações chinesas medidas em dólares tiveram uma expansão, veja bem, a expansão anual de 12,3%, segundo a Administração Geral da Alfândega Chinesa. O resultado superou de longe o que previam os analistas, viu? A China está exportando muito. Eles saltaram aí 17,7%. Olha, eles previam um acréscimo de 6% nas exportações, mas em novembro, né, a China já considera aí, ó, uma alta de 17,7% quando comparado aí com o mesmo período do ano passado. Então, é um salto nas exportações chinesas muito acentuado. E o que acontece na Europa neste momento? Bom, você não tem na tela do seu televisor, mas acompanhe comigo, eu tenho anotado aqui. A Bolsa de Londres, agora há pouco, tinha alta de 0,17%, a de Paris tinha alta de 0,68%. Olha, você está aí, olha, nos números atuais. Frankfurt sobe agora 1,26% e Londres já tem alta de 0,32%. Paris sobe também, Madrid tem alta forte e a expectativa é de que nós tenhamos aí alta também nos Estados Unidos. Aliás, agora há pouco, na esteira dessa alta que vem da Ásia, vem na Europa, as bolsas nos Estados Unidos já operavam, o índice Dow Jones subia 0,09%, futuros da Standard & Poor's, outro índice de referência importante no mercado americano, vinha em alta de 0,13%, Nasdaq subia 0,45%. Temos um movimento de mercado aí bem acentuado lá fora, que deve influenciar o nosso índice Bovespa, que ontem veio em queda, né? Recuou mais de 1%. Veja, nosso índice Bovespa ontem recuou para 72.487 pontos, caiu 1,07%, ou seja, foi uma baixa acentuada, né? Esse atraso em aprovação da reforma da Previdência, que se espera ainda saia este mês, aprovada lá pelo Congresso Nacional, está causando tumulto no mercado e muita oscilação. E enquanto isso, o que ocorre com o dólar? Bom, o dólar ontem subiu e subiu muito. Você acompanha comigo o fechamento dos negócios no mercado de câmbio, tendo como referência dólar comercial. Ontem subiu 1,73%, foi a R$ 3,28 mais 70. Já se aproxima de novo aí de R$ 3,30, ou seja, mercado lá fora vem com movimento de alta e a expectativa é de que influencie positivamente o mercado brasileiro. Mas diante de um atraso, de uma demora na aprovação da reforma da Previdência, e o mercado espera essa reforma, o mercado financeiro, os empresários,
a expectativa é de que nós tenhamos pressão sobre o índice Bovespa ainda e alta para o dólar, ou seja, enfraquecimento do real. É esperar semana que vem para ver, né, o resultado desse trabalho que o governo federal faz na tentativa de aprovar rapidamente a reforma da Previdência. Eu encerro por aqui essa minha primeira participação, mas daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre mercado e vamos falar sobre café. Eu volto já já. Obrigado, Walter, pelas informações, pela participação. Daqui a pouquinho nós teremos mais informações direto da B3, Brasil Bolsa Balcão, informações em tempo real para você que acompanha o Bom Dia Produtor. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos também para falar sobre o Fundo Rural. Será que a novela vai terminar? Fique com a gente, nós voltamos em 2 minutos. 8 horas e 58 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã para falar sobre o Fundo Rural. Parece que a novela que envolve o Fundo Rural está chegando ao fim. Deputados no Congresso Nacional votaram o texto base preliminar para solucionar o problema com relação ao refis do Fundo Rural. Detalhes você acompanha agora na reportagem de Odacil Canepa. A negociação para chegar ao texto final envolveu todos os partidos no Congresso. Depois de muitas idas e vindas, na noite de quarta-feira, o plenário aprovou o projeto que facilita a renegociação das dívidas dos produtores rurais. Mas esse só foi o primeiro tempo. A batalha é contra o tempo. Nós temos aí os vetos, foram 13 emendas, né, destaques de plenário que vários partidos colocaram e nós estamos aí fazendo uma costura para que alguns que já estão contemplados no relatório, né, sejam retirados para a gente avançar rapidamente, para que amanhã vá para o Senado. Lá nós temos que combinar, tem uma quebra de interstício, enfim. Ainda tem uma batalha até o final, quando vai para a sanção presidencial, e aí, tendo vetos ou não vetos, a gente vai ter que aguardar. O texto base aprovado mantém parte da medida provisória do Refis Rural, mas inclui novos benefícios no programa, como, por exemplo, a agricultura familiar, que estava de fora. Em resumo, o projeto vai facilitar o pagamento da dívida. Os juros caíram e os prazos aumentaram. A bancada ruralista acha razoável. Então estamos parcelando com 100% de remissão de juros, de multas, de todos os encargos, tentando deixar apenas o valor dos últimos 5 anos parcelado em 180 meses, podendo estender a 240 meses com a entrada de 1%. É o máximo que nós podemos fazer, contrariando a Receita Federal e o próprio governo. Os destaques devem ser votados na semana que vem. Depois o projeto segue para o Senado. Odacil Canepa para o SBA. E de Brasília nós voltamos aqui para a capital de Mato Grosso do Sul. Campo Grande recebeu recentemente uma comitiva chilena com representantes de uma empresa que querem fazer um acordo bilateral entre o Chile e o Brasil. A nossa equipe de reportagem esteve presente, acompanhou essa visita e você vê agora as informações com Daniel de Paula. O Chile está mais perto do Brasil. Uma visita de integrantes do Centro de Inteligência e Negócios Internacionais, uma empresa de pesquisa com sede na cidade portuária de Antofagasta e equivalente ao nosso Sebrae, esteve em Campo Grande para alinhar as ações que devem viabilizar a utilização de corredores modais que beneficiam os dois países no trânsito de mercadorias e serviços que movimentem as duas economias. O Mato Grosso do Sul é um dos 48 estados dos 6 países componentes da Zincosul, a zona de integração do centro-oeste da América do Sul, que tem ainda Chile, Argentina, Peru, Bolívia e Paraguai. A Associação Comercial de Campo Grande, com apoio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado, conduziu a comitiva andina por diversos compromissos que deram início às tratativas para futuros negócios em diversas áreas de produção e turismo. Conhecemos uma série de iniciativas públicas e privadas ligadas ao agronegócio, às plataformas logísticas e ao setor de comércio internacional nessa nossa missão. Para nós, ficou evidente
evidente que é grande o interesse da associação comercial com o nosso centro de inteligência de promover a internacionalização de pequenas e médias empresas dentro da Zincosul. A partir de agora, vamos elaborar os estudos que darão viabilidade dessas empresas de agregar valor aos seus produtos e serviços. Nós temos muitas oportunidades de fazer operações em ambos os sentidos, tanto no caso das exportações quanto na questão de importação também. É fantástico para a gente, agrega bastante na nossa matriz de operação, para o nosso município, que é muito centrado no comércio e serviço. Isso apresenta também uma possibilidade grande de diversificação, potencializando tanto o agronegócio como as indústrias também. Acho que nós temos que começar a olhar para os nossos vizinhos sul-americanos. A gente só dá importância para a Europa, para os Estados Unidos, mas um grande mercado está aqui muito próximo da gente e com grande interesse no Brasil, porque eles sabem o nosso tamanho. Nós temos um poder de consumo muito maior que eles às vezes não têm e eles querem atingir o nosso mercado. Só que nós temos os produtos que eles precisam, então a gente tem que fazer essa troca e todo mundo vai ganhar com isso. Nós estamos trabalhando basicamente com uma troca de mix. Nós não queremos só levar ou só trazer. A gente quer fazer um cruzamento disso tudo e que todos ganhem. Todas as empresas que estão nesses países de pequeno, médio e grande portes consigam fazer negócios entre si. O primeiro passo para a execução de tantos planos de negócios já tem data marcada. Vai acontecer em julho de 2018, aqui no Terra Nova Eventos, durante a Campo Grande Expo, onde os chilenos terão um stand para mostrar um pedacinho do Chile aqui na capital sul-mato-grossense. A feira, lançada oficialmente em novembro, vai abrigar no centro de eventos estandes de diversas empresas multinacionais de todos os segmentos agropecuários, do Brasil e de outros países, que vão expor todo tipo de matéria-prima que aos chilenos também muito interessam. Isso vai trazer um novo viés econômico para a nossa região. Nós vamos tirar, eu acho que essa dificuldade que a gente tem de desenvolver os nossos negócios em crise, com essa questão de você trazer um novo mercado para dentro da nossa cidade, do nosso estado. Então isso vai ser extremamente importante. É uma troca e é dessa troca que nós precisamos, né? Dessa interação, dessa socialização, e eu acho que é interesse não só do pecuarista, do agricultor, mas também do governo, da prefeitura, né? Então é uma união de forças muito importante para o nosso estado. Então, a ideia é de que venha não só o Chile, mas outros países que já estão em negociação também. Para a gente é fantástico essa oportunidade, a gente ter em Campo Grande um evento dessa magnitude, ainda mais trabalhando na Secretaria de Desenvolvimento, em que a gente tem que buscar todas as potencialidades para o nosso município. E uma feira desse porte, ela atrai não só a questão do agronegócio, mas também várias indústrias e várias operações comerciais que acaba agregando para a cidade. Temos de aproveitar as oportunidades que estão aí. É só olhar para o lado, não ficar parado como sempre foi, esperando na zona de conforto, o que é um tremendo erro, que não nos deixa ver evoluir. É como conversamos com a associação comercial. Nós estamos envolvidos em descobrir uma economia do invisível. São vários setores industriais com oportunidades que até então não nos davam essa abertura. Empresas, indústrias de diversos segmentos públicos e privados que agora precisam de precursores que ativem isso. O representante chileno contou que alguns negócios já estão engatilhados para o bem imediato de seu país em termos de economia e de sustentabilidade. Por exemplo, a produção de energia através de biomassa do Brasil para substituir as termoelétricas chilenas. Também a exportação via Paraguai de produtos têxteis para a fabricação de uniformes. Um terceiro segmento que impressionou e inspirou a comitiva foi o que todos viram na visita à sede do Canal do Boi e os demais componentes do SBA. O que vocês estão fazendo aí é extremamente especializado e que agrega um valor importantíssimo, que não existe igual no mundo.
Vocês têm uma tecnologia inigualável. Um canal como o de vocês, desenvolvido dentro da iniciativa privada, tem um valor inestimável. Canal que é uma joia, é diamante. Acho que é um diamante que gera muitas divisas sociais e econômicas. Social e econômica. E, olha, tenho consciência até de que vocês fazem parte do desenvolvimento da América do Sul. Daniel de Paula, para o SBA. E o Bom Dia Produtor segue com você com muita informação. Agora o assunto é sobre previsão do tempo para a região norte do país. Instabilidades seguem atuando nessa região e o que garante bons índices de plantabilidade no solo. Mas daqui a pouquinho a gente tem para você mais informações com relação à previsão do tempo. Vamos agora até São Paulo, até a B3, falar com Walter Puga, que está ao vivo com a gente e traz as informações de mercado. Puga, mais uma vez é com você. Bom, antes de falarmos sobre o mercado do café, e nós vamos falar sobre seca no café já, destaque para uma informação que foi divulgada ontem pelo governo federal, que é, aliás, assunto nos principais sites de internet hoje, é que quem importar cebola para o Brasil, a partir do ano que vem, vai pagar 25% de taxa. A tarifa incidente sobre as importações brasileiras de cebola deverá subir para 25% a partir de 2018, ante os 10% praticados atualmente. Atualmente, a importação tem uma taxação de 10%, vai subir para 25%. Esse aumento foi reivindicado pelos produtores de cebola e foram reivindicados pelo governo desde maio. O Jornal Valor Econômico destaca que na terça-feira o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, da CAMEX, aprovou solicitação do Ministério da Agricultura para a inclusão da cebola na lista de exceções à tarifa externa comum. Agora, na prática, o aumento do imposto vai afetar as compras de cebola da Europa, que é a principal região fornecedora de cebola para o Brasil. Vai favorecer, lógico, países como a Argentina, que estão próximos do Brasil, que é a segunda maior fornecedora de cebola para os brasileiros. Quando solicitou essa elevação da alíquota, já no início do ano passado, a Associação Nacional dos Produtores de Cebola, a ANACE, ela alegou que o preço de importação de alguns países europeus era inferior ao custo de produção no Brasil, o que prejudicava principalmente agricultores familiares do sul e do nordeste do país. Segundo Rafael Corsino, que é presidente da ANACE, da Associação dos Produtores de Cebola, enquanto o preço da cebola europeia chegava ao Brasil em torno de R$ 14,30 por saca de 20 quilos, o custo de produção da cebola no Brasil já estava em 16 a saca. Com o aumento da tarifa, o produtor ganha, portanto, uma possibilidade de competir melhor nesse mercado com a cebola europeia, né? Agora, o presidente da entidade admite, é preciso fazer a lição de casa, tornar a produção brasileira de cebola mais eficiente. E é bom que isso aconteça, viu? Porque já foi estabelecido um cronograma de retorno gradual a uma tarifa mais baixa, na faixa de 10%. Isso vai ocorrer em 2021. Serão 20% em 2019, 15% em 2020. Voltará em 2021 a uma tarifa de 10%. O presidente da análise avalia que o prazo é apertado para melhorar o desempenho da produção brasileira de cebola, mas ele argumenta que é preciso forçar mesmo uma situação para ver se nós conseguimos avançar. O que fez com que a cebola chegasse ao Brasil tão barata é que houve uma proibição de compra de cebola da Rússia, por causa da anexão da Crimeia, aquela discussão, um bloqueio, né, aos russos, e a Europa teve cebola no mercado a preço mais em conta. Portanto, a cebola chegava muito mais barata aqui para, lógico, como consequência, prejudicar o trabalho do produtor de cebola no Brasil. Por isso, essa reivindicação de aumento da alíquota na importação para equiparar os preços com o Brasil aos preços da cebola europeia. Agora sim, vamos falar do mercado de café, porque o que ocorre é que o cafeeiro alterna aquela produtividade, a chamada bianualidade, né? Um ano produz mais, outro ano produz menos. Bom, pode parecer, mas aproximadamente em 5 anos de vida, as plantas de café atingem a maturidade e passam a sofrer esse chamado efeito da bianualidade,
conhecido isso do cafeicultor. Agora, como minimizar as perdas causadas pela seca nos cafezais? Sobre esse assunto, nossa jornalista Sara Kirchhoff entrevistou o Marcos Revoredo. Ele é gerente técnico da Altec e ele explica como o produtor de café pode, pelo menos, reduzir, né, as perdas causadas pela seca nos cafezais e, com isso, manter aí a produção num patamar razoável. Acompanhe. Marcos Revoredo, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Boi. Nós que agradecemos a oportunidade para participar do programa de vocês e vir aqui colaborar com informações dessa importante cultura que é o café para os produtores do nosso Brasil. Os produtores que estão enfrentando uma dificuldade em função do clima esse ano, né? Depois de um período longo aí de estiagem, um período longo de altas temperaturas, agora mesmo com a vinda das chuvas nos cafezais brasileiros, não há muito otimismo ainda, né? Porque como a gente tem acompanhado dia a dia, as floradas parecem muito bonitas, mas a produtividade ainda pode ser afetada, né? Exatamente. Bem no momento importante para a cultura, nós tivemos 2 emissões de florescimento importantes para a cultura, com grande força, e ela sofreu com um período de seca e altas temperaturas que, com certeza, possivelmente vai afetar a produtividade, o potencial produtivo da cultura. Tem produtores aí do Triângulo Mineiro falando já em uma perda possível aí de 80% da produção, mas ainda é cedo para fazer essa afirmação, né? Porque isso só vai ser visto lá no ano que vem. Exatamente, que tem algumas regiões que ainda, de fato, ainda muita coisa está acontecendo e logicamente, essa expectativa da chuva vindo agora, outubro, novembro, né? Esperamos que a planta tenha uma recuperação para que ela consiga reter esses chumbinhos, desenvolver esses frutos e melhorar essa produtividade. Nessa fase aí que os cafezais estão passando agora, ainda há como reverter algumas dessas perdas estimadas lá atrás em função da seca? Digo, talvez minimizar. Logicamente, com todo o manejo que o produtor faz com as adubações, o bom controle fitossanitário, que com uma chuva frequente, logicamente, e a planta já desequilibrada, com grande estresse, fica mais susceptível à entrada de possíveis doenças que possam afetar o desenvolvimento desses frutos. E, logicamente, existe também outras ferramentas em complemento a essas adubações de base, que fazemos associado durante esse momento para que a planta minimize esse estresse fisiológico e consiga expressar melhor o seu potencial produtivo. Sim, tem que ir buscando alternativas aí, né? Isso. Existem muitas ferramentas hoje, né, que nós sabemos que traz esse benefício de promover essa redução do estresse da planta por melhorar o balanceado hormonal dessa planta. Que nessa fase, a planta de café, como nós sabemos, nesse momento reprodutivo, existe também o desenvolvimento vegetativo em paralelo. E todos esses sinais de estresse pode afetar a condução de redirecionamento dessas reservas, desses fotossimilares que foram gerados no desenvolvimento dessa planta, e consiga, então, de fato, nesse melhor equilíbrio, menor estresse, com que a planta consiga formar melhor esses frutos, melhor enchimento e, consequentemente, melhorar essa produtividade. Certo. Marcos, só para deixar bem claro, então, vou voltar no assunto porque eu acho que é importante. O café ele vinha com preços bons nas bolsas internacionais, e aí, falando especificamente do café arábica na Bolsa de Nova York, que é o café mais produzido aqui no Brasil, que o Brasil é o principal produtor mundial de arábica, Exato. Né? E como o café vinha com as cotações boas, em um dia e nas últimas semanas em que circularam fotos dos cafezais brasileiros mais bonitos, com essa florada que a gente vinha comentando, as ações futuras, os preços futuros do café acabaram caindo. Só que é muito importante deixar claro que não é a beleza dos cafezais que garante essa produtividade, né? Exatamente. De fato, como sabemos que numa regularidade e irregularidade de pegamento desses frutos, tendo um fruto que formou em períodos diferentes, nós temos lá no momento ali próximo da colheita, possivelmente uma desigualdade, desuniformidade dessa maturação. Então é importante, tem muita coisa ainda para acontecer, muitos cuidados que precisamos fazer,
para que a gente consiga chegar no objetivo final, que é trazer essa produtividade e ter uma qualidade melhor dessa bebida. E também tem a questão, outra peculiaridade do café, a questão da bienalidade, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso e de que forma também minimizar os efeitos aí de perdas na produtividade. Exatamente. A planta de cafeiro, ela sofre este efeito em que nós temos durante essa fase reprodutiva de florescimento, a frutificação, o enchimento, que são essa fase de maiores cuidados, que a planta requer um maior gasto de energia para o desenvolvimento desse fruto, mas também estamos desenvolvendo durante essa fase, a planta ali, estruturas vegetativas que vão gerar a reserva por uma próxima safra. Então, logicamente, quando se tenhamos uma grande produção, expectativa, é importante atender às necessidades fisiológicas da planta, fazendo um bom controle fitossanitário, atendendo às exigências nutricionais, para que a planta consiga fornecer essa reserva energética para o que está acontecendo no momento e consiga também se desenvolver essa estrutura de reserva para que tenhamos no próximo ano, a próxima safra, uma menor diferença em relação à produção que tivemos no ano anterior. E o café brasileiro, ele é de excelente qualidade, né? Reconhecido mundialmente. Sem dúvida, sem dúvida. Isso, logicamente, pelo grande esforço que os produtores nossos, né, se dedicam em manejo, né, a cuidados e para que tenhamos aí uma boa produção e boa qualidade dessa bebida. Tá certo, Marcos. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no canal do Boi e volte sempre. Nós que agradecemos e nos colocamos à disposição. Perfeito, muito obrigada. Nós voltamos ao programa. Bom, como você vê, é preciso cuidado aí com os tratos culturais do café, né? Muito cuidado porque os preços têm tido um movimento de queda constante, sob pressão. O cafeicultor está muito preocupado com os preços que o mercado futuro sinaliza aí para os próximos meses. Bom, daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre a evolução dos negócios no mercado do café. Café que ontem recuava mais de 3% na Bolsa de Nova York, perdia mais de 1,5% na Bolsa de Londres. E você vai acompanhar a retomada dos negócios nesta sexta-feira. Eu volto já já. Obrigado, Walter Puga, pelas informações. Daqui a pouquinho o Walter Puga volta direto de São Paulo, da B3 Brasil Bolsa Balcão, com informações em tempo real. E agora o assunto é sobre previsão do tempo. É o clima para a região norte do país. Por lá, as instabilidades devem atuar nos próximos dias, o que garante boa plantabilidade dos pastos. Mais detalhes com a Juliana Rezende, que está nesse momento na Sumar Meteorologia. Juliana. A distribuição das chuvas na região norte, agora ao longo das próximas semanas, não deve ser tão regular. Isso porque algumas áreas devem receber pancadas de chuva com forte intensidade, enquanto outras devem ter chuva bem mais fraca. Agora, a disponibilidade hídrica do solo favorece o crescimento dos pastos aqui na faixa mais a oeste da região nortista, sul do Pará e também no estado do Tocantins. Nos próximos dias tem previsão de chuva forte, principalmente aqui no sul da Amazônia, Rondônia, sul do Pará e também no estado do Tocantins, onde o volume fica em torno de 50 a 70 milímetros. A partir do segundo período, essa chuva ganha mais intensidade. Aí vai ter previsão de acumulados em torno de 100 até 130 milímetros entre o Tocantins e o sul do Pará. Durante o terceiro período, essa condição de pancadas mais fortes e volumosas devem perder intensidade. E aí vai ter previsão de chuva ainda, só que com volume bem mais baixo. No Tocantins, em torno de 15 milímetros. E agora as instabilidades migram um pouco mais para a faixa mais a oeste da região nortista. Amazonas, Acre, Rondônia é que passam a voltar a receber instabilidades com volume significativo. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva forte na região norte, mas principalmente nessa faixa mais ao sul da região norte, entre o sul do Amazonas, Rondônia, sul do Pará também e Tocantins. Com isso, a disponibilidade hídrica do solo deve seguir mais elevada nessas regiões e os pastos seguem mantendo bom potencial produtivo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Bem, 9 horas e 21 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho para falar mais sobre o mercado financeiro. Teremos informações direto da B3 para você. As principais commodities brasileiras você acompanha aqui. Fique com a gente, voltamos em 2 minutos.
8 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã. E agora o assunto é sobre o leilão judicial da massa falida que aconteceu ontem. É o leilão Lajinha Agroindustrial, realizado ontem à tarde. Você acompanha agora as imagens da usina Trialco, localizada em Canápolis. E ela foi arrematada em uma segunda praça no leilão realizado pela leiloeira Superpid Judicial, numa operação com a Agriplanning em parceria com a SBA. A Lajinha Industrial pertence ao grupo João Lira, de Alagoas, e o leiloeiro oficial Renato Moisés bateu o martelo no lance de R$ 136.896.000, com deságio de 40% do valor inicial. E quem traz para a gente agora mais detalhes, mais informações, é o doutor João Luiz Lindoso, ele que é administrador judicial da Lajinha. E nós vamos conversar com ele agora. Ô João, muito bom dia para você. Quais foram as expectativas e como foi essa venda, como foi esse leilão? Conta pra gente. É isso mesmo, Antônio. Bom dia. Ontem foi encerrado o leilão da Trialco, da usina Trialco. Já tinha sido encerrado o leilão da usina Vale do Paranaíba no dia 5. Na verdade, as duas usinas obtiveram êxito no leilão, as duas foram vendidas. E eu te confesso que eu tinha muita convicção de que isso iria acontecer. A gente tinha plena dimensão do quanto valiosas são essas duas unidades e do quanto atrativas elas são. Então, e na verdade, todos as nossas estimativas apontavam que a condição, os preços estavam atrativos. Esse sucesso, né, nos deixa muito satisfeitos, né, até porque ele representa a confirmação do vigor do agribusiness do nosso país. Mostra que o setor continua forte, com vigor e com capacidade de investimento. Isso é uma coisa muito boa de se ver. Então, nesse sentido, nós estamos muito felizes por duas razões. Uma, pelo lado da massa falida da Lajinha, que com a partir dessas alienações e com o produto fruto dessas alienações, nós teremos condições de iniciar a quitação dos credores. E, por outro lado, né, a confirmação de que nós temos um setor de agribusiness ainda vigoroso e com capacidade de investimentos. Isso é muito bom de se ouvir, de se constatar nesse momento em que as taxas de juros estão baixando e que o país se encontra num momento propício a uma retomada de crescimento. Então, nós estamos muito felizes com tudo que aconteceu. Muito obrigado, doutor José Luiz Lindoso, ele que é administrador judicial e falou com a gente sobre esse leilão judicial que aconteceu ontem, com transmissão aqui pela rede SBA, falou com a gente direto de Alagoas. Mas agora é hora de voltarmos até São Paulo, até a B3 Brasil Bolsa Balcão, onde temos informação em tempo real com relação às principais commodities. Puga? E a derrocada nas cotações do café ontem nas principais bolsas do mundo, inclusive aqui na B3, o café chegou a perder mais de $5 por saca ontem, continuava no mercado físico também. Viu? Veja que o CPEA apurava ontem na média dos negócios com café arábica, você tem na tela do seu televisor, R$ 447,65 a saca em média. Os preços do café cedem desde o início do mês, seguidamente. Isso não ocorre só no Brasil, ocorre em outros países também, com as principais bolsas do mundo. Café robusto negociado no Espírito Santo, segundo o CPEA, você tem na tela agora, também tende ao movimento de baixa, recuou para R$ 368,79 a saca. E o que acontece agora na Bolsa de Nova York? Depois da queda de ontem, veja os negócios agora no mercado americano, tendo como referência café arábica, negociado no mercado futuro dos Estados Unidos, uma leve recuperação agora, depois da
perda acentuada ontem de mais de 300 pontos, café recupera 65 pontos agora. Contrato para março a $1,23 por libra peso, ganha pouco mais de 0,5%. Café para maio a $1,25, ganha também um pouco mais de 0,5%. O contrato de julho a $1,28 também ganha mais de 0,5% aproximadamente. E o que acontece na B3? Na B3, os contratos futuros de café arábica, você tem na tela do seu televisor, acompanhe comigo, coluna Últimos Negócios. Café negociado para março aqui, recupera preço hoje depois da queda acentuada ontem, sobe 0,80%, vai a $157,50 a saca, ganha $1,25 por saca. O contrato de setembro estava a $154,80, sobe agora $1,20 por saca, tem alta de 0,78%. Recuperação para contratos futuros de café, tanto em Nova York como aqui na B3. Lembrando que as cotações são para café arábica. E o que acontece no mercado do boi gordo? Bom, o boi gordo também tem tido alguma recuperação no mercado, mas isso, bem diferente do café, já ocorre há alguns dias. A expectativa é de aumento do consumo de carne agora no final do ano e uma demanda maior para uma oferta menor, restrita, de gado para abate. Veja as cotações médias segundo o CPEA, em torno de R$ 143,90 a saca, consolida, portanto, valores mais altos boi gordo nos últimos dias, tendo como referência indicador CPEA. E bezerro? Bezerro, onde o CPEA pesquisa é o Mato Grosso do Sul, você tem em média, bezerro era negociado ontem a R$ 1.159,70 por cabeça, ainda sob pressão, bezerro no mercado do Mato Grosso do Sul. Mercado futuro de boi gordo, que tem apresentado alguma reação nos últimos dias, você tem na tela agora. Boi gordo é negociado aqui no mercado futuro da Bolsa em queda hoje. Contrato de dezembro cai para R$ 147,35 arroba. Contrato de janeiro estava a R$ 148,55, perde pouco, mas perde 5 centavos de real por arroba, cai para R$ 148,50 arroba. Agora 9h31, horário de Brasília. Antes de encerrar, acompanhe o dólar. Dólar que subiu e subiu muito ontem. Neste momento, dólar é negociado no mercado a R$ 3,27 mais 30, recua, depois da alta de ontem, recua 0,42%. E eu encerro por aqui minha participação em Bom Dia Produtor, desejando a todos um dia de bons negócios e um bom fim de semana. Na segunda-feira, voltamos ao vivo da B3 com mais informações para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Até lá! Obrigado, Walter, pelas informações. Para você, um ótimo final de semana. E para você que nos assiste também, um bom fim de semana. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às 7h15 da manhã. Também é bom lembrar que você pode participar do Bom Dia Produtor pelo nosso aplicativo, pelo aplicativo WhatsApp, que é o 67992647810. Contamos com a sua participação na segunda-feira também, tá? Para você, ótimo final de semana. Até mais. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.